Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos estar encerrando a nossa série de estudos sobre autoridade, baseada nos princípios bíblicos. E eu vou estar compartilhando 2 versículos com vocês. O primeiro deles está na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 2. O apóstolo Paulo diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda piedade e honestidade. É muito interessante que o apóstolo Paulo nos ensina aqui que devemos o tempo todo estar orando por todas as pessoas, mas principalmente pelos reis e governantes. Isso é necessário para que eles possam desempenhar bem o seu papel. Porque, na verdade, como nós temos estudado que toda autoridade procede de Deus, que Deus é a fonte de toda autoridade, de todo poder, então é lógico que o exercício da autoridade envolve uma batalha espiritual. Na verdade, Deus tem um inimigo, que também é nosso inimigo, que não quer que as coisas funcionem de forma correta. Ele não quer que nós tenhamos uma vida sossegada, tranquila. Então, nós precisamos interceder pelos nossos governantes, para que eles sejam sábios, tementes a Deus e possam exercer o seu papel, a sua missão da melhor forma possível. Na verdade, o que nós vemos é um tremendo descontentamento em relação às figuras de autoridade. Isso faz com que as pessoas amaldiçoem, xinguem, façam críticas destrutivas, e isso não contribui em nada para que eles exerçam o seu mandato, o seu governo de uma forma boa. Isso, na verdade, traz mais problemas para a vida deles. Nós precisamos aprender a abençoar. Nossa responsabilidade é votar corretamente, é votar conscientemente, é avaliar a vida de cada cidadão que quer se colocar como governante, para ver se ele tem condições de fazer isso. Muitas vezes nós votamos por interesses pessoais, votamos em benefício próprio, quando, na verdade, o voto deve estabelecer pessoas que vão cuidar do bem-estar comum de todas as pessoas, não de um grupo ou de uma pessoa em particular. O voto é uma coisa muito séria, muito importante. Quando você vota, você está dando para uma pessoa autoridade para governar sobre a sua vida, sobre a sua cidade, sobre a sua nação, sobre o seu estado. Isso é muito sério. E quando nós votamos errado, muitas vezes, ao invés de abençoar, de orar, de interceder, para que essa pessoa possa fazer o melhor possível, a gente acaba causando mais problemas, trazendo mais conflitos, mais dificuldades para aquele governo. O segundo texto, que complementa esse, está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 13 ao 14. Diz assim: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que nós devemos nos submeter, nos sujeitar a toda a autoridade. Então, Paulo diz a Timóteo que devemos orar e interceder por todas as autoridades que nos foram colocadas como governantes. E o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos sujeitar a elas. E isso vale para a família, isso vale para a sociedade, isso vale para a igreja. Como toda autoridade foi instituída por Deus, como toda autoridade representa Deus, como toda autoridade exerce um governo que deveria ser a representação do governo de Deus, então nós devemos crer que Deus está no controle de todo princípio de autoridade. Eu sei que muitas vezes há autoridades abusivas dentro dos lares, há pais que não sabem governar sua família, há também autoridades abusivas nas cidades, nas nações, principalmente, como eu disse em outro estudo, em locais onde a luz do evangelho ainda não chegou. E há também autoridades abusivas dentro da igreja. E o que nós devemos fazer? Lutar contra elas? Não. A Bíblia diz que Deus nunca abençoa nenhum princípio de rebelião. Porque a rebelião nasceu no coração de Satanás, no coração de Lúcifer. Foi a rebelião que destruiu o que Deus tinha planejado para a humanidade através de Adão e Eva.
Então, a rebelião não traz de forma nenhuma nenhum tipo de conserto. O que traz a bênção de Deus é a obediência, é a sujeição. Eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo é algo difícil de se entender. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que tenha obedecido, seja aos seus pais, nenhuma esposa que tenha obedecido ao seu marido, nenhum povo que tenha obedecido aos seus governantes e ao mesmo tempo orado, intercedido, clamado a Deus, que é a fonte de toda a autoridade, que não tenha colhido bênçãos, que não tenha visto a mão de Deus trabalhar a seu favor. Por isso que Paulo nos ensina a orar por nossos governantes. Por isso Pedro diz que devemos nos sujeitar a toda a autoridade, porque é através disso que Deus ordena a sua bênção. Esse é o princípio que funciona, esse é um princípio que atrai a bênção de Deus, atrai o favor de Deus e faz com que as coisas deem certo. A Bíblia diz que é Deus que remove reis, é Deus que exalta reis, é Deus que estabelece reis. Então depende dele colocar ou tirar, abater ou exaltar. Depende dele aprovar ou desaprovar. A nós, como cidadãos, como filhos, como esposas, cabe orar, interceder, se sujeitar, abençoar, para deixar que Deus faça a sua parte. E como pessoas, que sabem agora que toda autoridade procede de Deus, eu te convido a estar orando, a sermos uma só voz, a clamarmos para que o reino de Deus venha. Assim, seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Que esse reino venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Os princípios de autoridade sejam estabelecidos ali. Que esse reino venha sobre a nossa cidade. A nossa cidade possa ter governantes tementes a Deus, governantes sábios, para que tenhamos uma vida tranquila, para que tenhamos bem-estar. Que a autoridade de Deus, a bênção de Deus também esteja sobre a nossa nação. Que venha o seu reino sobre a nossa nação, para que tenhamos governantes que estejam interessados no bem-estar do povo, que trabalhem pelo povo, governantes também sábios, tementes a Deus, que trabalhem em favor da população, porque nós temos uma terra rica, abençoada, e nós precisamos de governantes que extraiam o melhor dessa terra, governantes que andem debaixo da direção de Deus, para fazer com que tenhamos um Brasil abençoado e próspero. Vamos orar, vamos interceder para que o reino de Deus venha, para que a sua autoridade se estabeleça, para que aqueles que Ele tem investido de autoridade sobre a nossa vida funcionem da forma como Ele planejou. E que Deus te abençoe e continue falando no seu coração sobre todas essas coisas que nós partilhamos nesses dias. E até a próxima, se Deus quiser.